dia, meu quarto ano lindo, maravilhoso. Vamos à revisão da nossa prova de história, tá certo? Peguem o livro de português, vamos que vamos. E aqui está a nossa revisão, tá certo? O que vamos estudar hoje para a nossa prova. Verbete de enciclopédia, uso do i e in, uso das preposições, numerais multiplicativos e fracionários e encontro vocálico, tá certo? Vamos lá. Abra o livro na página 48. E vai ser bem breve, tá certo? E dúvidas, chama lá no zap que tia esclarece melhor. Vamos aqui, ó. Verbete de enciclopédia, buscando informações. Aqui a gente tem um texto, certo? Que fala como é feito o chocolate. E aqui embaixo temos o glossário, tá certo? São palavras desconhecidas e o seu significado. Tia, o que significa verbete de enciclopédia? Verbete de enciclopédia nada mais é do que um texto, certo? Que traz as explicações mais claras possíveis do significado do que está sendo passado. Então, esse texto aqui, ele está trazendo informações claras, bem explicadas sobre como é feito o chocolate, certo? Então, tá aqui, ó. Vem explicando detalhadamente e ainda tem aqui embaixo o complemento de palavras desconhecidas, o que significam cada uma, ok? Então, esse texto apresentado, ele é um verbete enciclopédico de uma tradicional obra para crianças, ou seja, ele traz todas as explicações bem claras, não deixa nenhuma dúvida sobre o que está sendo passado, ok? Na página 49, eu quero que vocês passem o marca-texto aqui, ó, enciclopédia, tá certo? O que é enciclopédia, tia? É uma obra que reúne um grande conjunto de conhecimentos sobre vários assuntos ou sobre um assunto específico. Nesse caso aqui, é explicando como é feito o chocolate, tá bom? É um assunto específico. Qual é o assunto? Como é feito o chocolate. Cada artigo de uma enciclopédia, como que lemos, é chamado de entrada de verbete. Geralmente os artigos começam por um título que apresenta o assunto e em seguida uma explicação sobre o assunto. Então não fica nada em dúvida, fica tudo muito claro. Então, verbete de enciclopédia é isso, é um texto que traz todas as informações claras. Você lê e não fica nenhuma dúvida, ok? Vamos agora à página 51, onde tem o uso do i e do in. Lembrando que aqui tem o RA, tá certo? Olha, não esqueçam, que ajuda vocês a entender melhor. Aqui tem um texto que fala o seguinte: intolerância à lactose. Intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose. Tio, o que é lactose? É açúcar do leite. O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. Essa enzima possibilita decompor, destruir o açúcar do leite em carboidratos mais simples, transformar, tá certo? Para sua melhor absorção. É importante estabelecer a diferença entre alergia ao leite e intolerância à lactose. A alergia é uma reação imunológica adversa às proteínas do leite que se manifesta após a ingestão de uma porção, por menor que seja, de leite ou de derivados. A mais comum é a alergia ao leite de vaca, que pode provocar alterações no intestino, na pele, no sistema respiratório, como tosse, bronquite, por exemplo. Então, a gente vê que aparece no texto algumas palavras que se iniciam com a sílaba in. Temos aí, deixa eu ver aqui, ó. Repare que o texto apresenta algumas palavras que iniciam com a sílaba in. Em alguns casos, isso confere a elas o significado contrário ao original. Por exemplo, eu posso usar a partícula in para transformar a palavra feliz em infeliz.
Então, feliz, né, a gente já sabe, felicidade. E o oposto, infeliz, ou seja, triste, certo? Então, essa partícula ela pode também servir para tornar o significado da palavra contrário. Como tem aqui a palavra possível e impossível. Esse aí diz que não é possível. Algo possível é que se pode fazer. Impossível não se pode. Muitas vezes o mesmo ocorre apenas com a letra I. Não precisa nem do IN ou IM. O I também. Eu tenho a palavra real, que é algo concreto, certo? E tenho a palavra irreal, que é algo que não existe. Tenho a palavra mortal, que é algo que morre. E tenho a palavra imortal, que é algo que não morre, certo? Então, tanto eu posso utilizar o para tornar a palavra contrária, como também posso utilizar o I para tornar a palavra com sentido contrário, certo? Nesses casos que eu mostrei. Na página 52, tem lá em cima duas palavras. Eu tenho intolerância e tenho incapacidade. Intolerância significa o quê? Significa não ter tolerância. E incapacidade significa não ter capacidade, certo? Mas também eu posso utilizar esse pedacinho, essa partícula para dizer que uma palavra ela não é contrária. Posso também, certo? Aqui, deixa a tia ver. Não, só isso mesmo. Ok? Pronto. Qualquer dúvida, chama a tia lá para tirar a dúvida. Vamos aqui o uso de preposições. Tia, o que são preposições? Preposições são palavras que são usadas para estabelecer a relação entre dois ou mais termos. São palavras que ela vem para ligar, digamos assim, dar sentido a uma frase. E as preposições são, as mais comuns, as mais usadas são a, até, com, de, desde, em, para, por, sem, sobre. Se eu digo assim, açúcar, leite, eu passei uma informação completa ou faltou alguma coisa para ligar essas palavras? Então, isso que está faltando é a preposição. Açúcar, leite, fica solto. Então, açúcar do leite. Eu precisei da preposição do para dar sentido àquela frase, certo? Para ligar, digamos assim, para estabelecer. Então, eu utilizo as preposições para estabelecer uma relação entre dois ou mais termos de uma oração, tá certo? Para dar sentido, digamos assim. Eu tenho aqui decompor o açúcar do leite, carboidratos mais simples. Faltou o que aí? A preposição para dar o complemento, o sentido àquela frase. Então, decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples. Tem aqui, ó. Deixa a tia ver. Aí, resultado, deficiência. Faltou alguma coisa? A preposição, resultado da deficiência. As palavras usadas para estabelecer uma relação entre dois ou mais termos de uma oração são chamadas de preposições. E as mais usadas são a, até, com, de, desde, em, para, por, sem, sobre. Essas são as mais usadas. E aqui, vocês estão vendo que foram fragmentos tirados do próprio texto que tia leu sobre intolerância à lactose. Essas palavras em negrito aí, essas escurinhas, tá vendo? São as preposições. Lê sem as preposições para você ver como fica faltando alguma coisa. Depois você lê com a preposição, ok? Na página 53 era o que tia queria. Nem sempre o uso do
ele vai expressar uma ideia contrária, uma ideia negativa. Dependendo, é simplesmente uma palavra normal, certo? Não está expressando uma negatividade. Por exemplo, se eu digo inteligente, eu estou querendo dizer que a pessoa não é inteligente? Não. Inteligente é a própria palavra. Se eu digo a palavra incêndio, eu estou dizendo o contrário de alguma coisa? Não. Incêndio é algo que está pegando fogo. Então, eu utilizo a partícula in, tanto para transformar uma palavra em contrária, como tem uma palavra normal, ok? Tem aí também, ó, complete adequadamente o texto a seguir com as preposições do quadro. Preposições que vai fazer com que as frases, elas tenham sentido. Ela vai complementar o que está faltando. E vocês irão completar aí. Aí tem, a alergia alimentar é uma reação adversa a determinado alimento. Faltou o que aí? A preposição a. Envolve um mecanismo imunológico e tem apresentação clínica muito variável. Sintomas que podem surgir. Faltou o que aí? A preposição com. Que podem surgir pele. Faltou o que? A preposição na. Nos sistemas gastrointestinal e respiratório, as reações podem ser leves, com simples coceira nos lábios, até que reações graves podem comprometer vários órgãos. A alergia alimentar resulta de uma resposta exagerada do organismo a determinada substância presente nos alimentos. Então aí, ó, a preposição, ela faz com que aconteça a relação entre dois termos. Vai fazer com que a frase, a oração, ela tenha sentido. Página. Vamos à página 59. Página 59, vamos ver os números multiplicativos e fracionários na língua portuguesa, certo? Os números, deixa a tia ser bem breve aqui, deixa eu ir logo para a página 62. Os números fracionários, eles indicam o fracionamento de unidade, ou seja, a divisão de alguma coisa. E utilizamos muito no dia a dia, certo? Quando eu digo assim, mamãe, me dê a metade de uma laranja, mamãe, me dê um quarto desse bolo. Então, eu utilizo os numerais fracionários na língua portuguesa a todo momento, não só na matemática. E os números fracionários, eles indicam divisões, certo? Os números, na página 63, multiplicativos, eles indicam o número de vezes que algo foi multiplicado. O dobro, o triplo. Se eu digo assim, mas eu tinha duas balas, mas o meu irmão ganhou o dobro, ou seja, eu tinha duas, ele ganhou duas a mais, ele tem 4. E a gente usa muito esses números multiplicativos na nossa língua portuguesa, quando a gente fala no dia a dia. Vamos à página 66, certo? Que é a revisão de encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são encontros de vogais, né, em uma palavra, em uma sílaba. Os encontros vocálicos, eles são hiatos, ditongos e tritongos. Os hiatos é quando as vogais, elas separam. Por exemplo, saúde. Como é que eu separo saúde? S-A, tracinho, U, tracinho, D. Então, o hiato acontece quando eu vou separar a palavra e as vogais que estavam juntas, elas irão ficar separadas. Ditongo é quando as vogais, elas não separam. Por exemplo, mamãe, ma, tracinho, mãe. O A e o E ficou junto. E tritongo é quando acontece 3 vogais em uma sílaba. Por exemplo, Paraguai, Paraguai. U, A, I ficou juntinha ficaram juntinhas na última sílaba.
ok? Então, meus amores, essa foi a nossa revisão de português. Qualquer dúvida, chama a tia lá no Zap, tá certo? Que te explica melhor se ficou alguma dúvida para vocês. Beijos, amo todos vocês. Leiam, releiam, grifem aí se apareceu alguma dúvida, se não entendeu. Pergunta a tia, tá certo? Tchau, até mais. Beijos, fiquem com Deus.
Bom dia, quinto ano. Saudade de vocês. Estamos de volta. Olha só, hoje vamos fazer a nossa revisão de português, tá bom? Aqui, ó, anotem na agenda de vocês. Revisão de português. Uso do ICE com C, ICE com SS, certo? E vamos revisar verbo principal e verbo auxiliar. Peguem o livro de vocês e vamos acompanhando. Lembrando, dúvidas, chama a tia no zap, tá bom? Anotem aí a agenda de vocês para nossa revisão de português. No caso é a continuação, tá bom? Certo? Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 46. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? Lembrando, como tem aqui, ó, reticência entre conchetes, é um fragmento de um texto. Tinha bem mais, mas aqui colocaram a parte, um fragmento mais importante. Por exemplo, poderíamos domesticar alguns desses animais para que eles servissem como meios de transporte, tal como cavalos e camelos. Ou, quem sabe, construir um exército para melhorar as defesas de nosso país. Que loucura, hein? Uma indústria que poderia se beneficiar bastante é a da moda. Bolsas, jaquetas e sapatos com o couro desses animais. Com o couro desses animais poderiam fazer muito sucesso nas passarelas internacionais. Já imaginou andar por aí com uma carteira feita de tiranossauro? É muito pouco provável, entretanto, que os próprios lagartos desenvolvessem algum tipo de inteligência como a dos humanos. Por isso, cenários mais fantasiosos de um brotossauro ocupando a presidência da República devem mesmo ficar apenas no universo da imaginação. Aqui, na página 47, temos um exercício. O que você faria se estivesse andando pela rua e um dinossauro surgisse? Misericórdia, eu caía durinha. Correria, assustado ou ficaria para tirar umas fotos? Tem tanta gente do quinto ano que gosta de estar tirando foto. Sei não, viu? E aí? Tem gente corajoso? Converse com seus colegas a respeito. Ou vocês trocam essa ideia no zap ou em casa com os familiares. Eu já estou dizendo a minha resposta, viu? Eu cairia durinha. Se o tiranossauro... O segundo. Esse primeiro é só oral mesmo, tá bom? Vocês irão discutir entre vocês. Segundo. Se o Tiranossauro Rex ainda existisse, será que ele poderia ser domesticado? O que é que vocês acham? Vocês aí que entendem muito de dinossauro. Você gostaria de ter um em casa ou seria muita maluquice? Exponha sua opinião e seus argumentos para seus colegas. Então, esse segundo também aí é uma questão oral, tá bom? Vocês irão discutir em casa com o colega, com o irmão, com a mãe, com o pai. Terceiro, releia o título do texto. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? E aí? Analise o verbo destacado. Tia, qual é o verbo aí? O verbo existir. Tá em negrito aqui no final. Esse verbo destacado existir, ele expressa, primeiro, uma ação ocorrida no passado, uma ação que se realizará no futuro, ou uma ação que poderia ter acontecido. E aí, a última alternativa, uma ação que poderia ter ocorrido, ok? Quarto, encontre no texto outros verbos que transmitem a mesma ideia e transcreva-os abaixo. Então, tem os verbos poderíamos, servissem, poderia, poderiam e desenvolvessem, ok? Quinto,
Escreva nas linhas a seguir o nome de filmes que você possa ter visto de dinossauros. Se não conhece, pesquise alguns e leia na próxima aula para seus colegas. Esse exercício já fizemos na sala, mas se por acaso tem alguém que não fez, você faz agora. E mesmo quem já fez, dá uma lida novamente, tá bom? Então temos como sugestão de filmes: Em Busca do Vale Encantado, Jurassic Park, O Mundo Perdido, Dinossauro, Jurassic Park 3 e King Kong. Essas são algumas sugestões que vocês podem colocar no quinto, tá bom? Vocês podem pesquisar outros também, sem problema algum. Agora vamos à página 48. Na página 48 tem o seguinte. Não precisa aqui em cima não, vamos para cá, ó. Veja. Aqui vamos analisar os verbos existir e surgir, tá certo? Então, e logo depois tem as seguintes palavras: maluquice, esquisitice e criancice. Em cima tem os verbos, né, de existir, que vem aqui, ó, existisse, surgisse. E aqui embaixo temos maluquice, esquisitice e criancice. Tia, mas por que aqui em cima existisse está com ISS no final? Tia, porque surgisse está com ISSE no final. E maluquice termina com ICE, esquisitice, ICE e criancice termina com ICE. É o que tia vai explicar para vocês e vai cair na prova, tá certo? Vejam, quando a palavra ela é um verbo, certo? Ela vai aqui, ó. Todas as palavras pronunciadas, cadê? Todas as palavras que a gente leu aqui, elas são pronunciadas com o mesmo som final. No entanto, de forma diferente. Quando é um verbo, ela vai receber no final ISS, certo? E quando a palavra ela for um substantivo, ela passa a ser um adjetivo com ICE. Maluquice vem de quê? De maluco, né? Maluco é o substantivo. Então, maluquice é o adjetivo do maluco. Então, ele vai ser com ICE. Temos aqui, ó, um exemplo. Imagina a bizarrice se surgisse um dinossauro no meio da escola. Então, bizarrice vem de bizarro, certo? Bizarro é um verbo? Não. Então, ele passa a ser um adjetivo, né? Bizarrice, com ICE. Vamos aqui aos exemplos que tia trouxe para vocês. Olha aqui, ó. Se vocês puderem anotar, melhor ainda. Uso do ICE, ISSE. ISSE se usa em verbos. ICE se usa em substantivos. Quando substantivos eles passam para adjetivos. Temos aqui os exemplos, ó. Temos os substantivos. Aqui, ó. Maluco, esquisito, criança, chato, doido, tolo. Eles passam aqui a adjetivo com ICE no final. Já quando, aqui, ó, são verbos, ó, existir, chorar, surgir, dormir, explodir, e aí verbos, ações, fenômenos da natureza, ou seja, movimento. Se liga aí, verbo, movimento, movimento. Então, quando é verbo aqui, gente, ele vai passar com ISSE. Substantivo, tá bom? Substantivo, quando passa aqui, ó, pra cá, vem com ICE. Verbo, ISS
é, certo? Por exemplo, comer, como é que fica? Comesse, com ISS, estudar, como é que fica? Estudasse, ISS, ok? Anotem para vocês darem uma estudada melhor. E dúvidas, pergunta lá, tia, no zap, ok? Pronto, vamos agora a verbo principal. Não, gente, desculpa, voltando aqui, ó. Na página 49, temos um exercício. Primeiro, aqui, ó. Completa as palavras com a ação adequada de acordo com o verbo ou adjetivo entre parênteses. Estava muito cansado. Se eu não, aí tem aqui embaixo, dormir. Dormir é o quê? É um verbo. Então passa com SSE. Qual é a ação do verbo dormir, né? Dormisse. Então fica aqui, ó, dormisse. Aqui embaixo tem: o filme foi surpreendente. Eu não esperava que a bomba, aí tem aqui, ó, explodir. Explodir é um verbo. Então, explodisse, ISSE. Letra C. Não quero brincar com esse jogo. É uma chatice. Chato. Chato é o substantivo. É isso? E o adjetivo de chato, chatice. Certo? Vem com ICE. Adorei brincar na chuva. Foi uma doidice. De doido. Qual é o adjetivo para o doido? Doidice, certo? Então, ICE. Aqui embaixo. Ter um tiranossauro rex de estimação é uma tolice. Vem de tolo. Tolo é verbo? Não. Então, vem aqui, ó, tolice, ICE. Certo? Aqui embaixo. Se ele ainda existisse, nunca poderia ser domesticado. Existir é verbo? Sim. Então, existisse, ISSE. Aqui vocês têm uma tirinha, tá certo? São apenas 3 quadrinhos, que é um fragmento de uma história em quadrinho. Aí vocês leem direitinho e vamos à pergunta. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante da resposta do dinossauro? Aqui, ó. Você me ama, Olavinho? Mas é claro. Quanto? Um tantão assim. Credo, só isso? Então, quando ele respondeu, olha aqui, ó, como foi que ele ficou, roxo? A expressão dele foi de tristeza, decepção e entusiasmo. Ele ficou como? Ele ficou como, gente? Decepcionado. Agora vamos à página 65. Vamos a verbo principal e verbo auxiliar. Verbo principal e verbo auxiliar. Tia, mas o que é verbo? Lembra o que é verbo? Ações, fenômenos da natureza. Resumindo, movimento, ação. Ok? Temos aqui, uma história em quadrinho. Primeiro, temos uma leitura de imagem, um texto não verbal. Não aparece nada escrito, é apenas a leitura da imagem. Temos aqui um robozinho, o que é que ele está fazendo? Lendo, não é isso? Lendo, entusiasmado, alguma coisa. Aí aqui. Que livro você está vendo? Ele responde, O Pequeno Príncipe. Por que está lendo livro físico e não uma versão digital? Se hoje a gente vai lá na internet e tem várias versões digitais, não é isso? Ao invés de pegar o livro assim, no papel. Aí ele responde, acho aconchegante sentir a textura do ano, gente. Verbo principal e verbo auxiliar, tá certo? Como vocês viram aqui, ó. Temos uma história em quadrinho, em que temos aqui um robozinho que está lendo um livro, igual a esse aqui, ó, um livro físico, certo? Aqui tem alguma coisa escrita? Não. Então é uma leitura de imagem, uma leitura não verbal, porque não tem nada escrito,
certo? Aí aqui, ó, chega o drone e pergunta: o que você está lendo? Aí ele responde: O Pequeno Príncipe. Aí o drone, ó, lembrando aqui o balãozinho de fala, tá vendo? Por que está lendo o livro físico e não a versão digital? Aí ele responde: acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. O livro físico, que é esse que tia está com ele na mão. Vamos à página 66, que é do exercício. Tem aí o primeiro. O que é uma versão digital de um livro? Primeira opção: é a mesma história, porém reduzida? Não. Segunda opção: é o mesmo livro escrito em uma linguagem mais moderna? Não. Terceira opção: é o livro em um arquivo digital para ser lido em tablets. Esse outro nome aqui que eu não sei, né? Tia Glória que sabe. Por exemplo, então é isso. Resumindo, o que é um livro digital? É um livro que está em um arquivo lá no computador, ok? Então, terceira opção. Segundo, o livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Muito bom de ser lido, gente. Maravilhoso, tia já leu. Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Ele está lendo o quê? Pequeno Príncipe, João e Maria ou a Cinderela, a Bela Adormecida? Pequeno Príncipe. Terceiro, qual é a sua opinião sobre a afirmação do robô no último quadrinho? Discuta com seus colegas e o professor sobre o assunto. Que diz o seguinte no último quadrinho, volta lá. Ele diz o seguinte: acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. Então ele acha melhor esse movimento aqui, ó, ao invés do livro digital. Vamos lá. O quarto: releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que você encontrou. Quais são as formas que vocês encontraram aí? Estar lendo, acho e sentir, tá certo? Quinto, agora transcreva abaixo a forma verbal composta de dois verbos juntos. Qual é aí que tem dois verbos juntos? É a que diz estar lendo. São dois verbos juntos, tá certo? Estar e ler. Estar lendo. O sexto, a forma verbal que você destacou descreve quantas ações ele está lendo. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo ou apenas uma? Tia, mas são duas palavras. Sim, mas corresponde a uma ação. Ele está lendo. Então, corresponde apenas a uma ação. E é o que a gente vai ver agora em verbo principal e verbo auxiliar. Verbo principal e verbo auxiliar, eles vêm juntos. No entanto, eles irão indicar apenas uma ação. Veja, vamos aqui à página 67. Alguns verbos se juntam a outros para auxiliá-los na expressão de um sentido ou para formar sua conjugação. São chamados de verbos auxiliares, ok? Já aquele que transmite a ideia central é chamado de verbo principal. Já está dizendo, são dois juntinhos, mas eles irão passar apenas uma ação. Um vai auxiliar a ideia principal. Observe. Que livro você está lendo? A ação que o drone se refere é a de ler, certo? O verbo estar auxilia na conjugação do verbo ler, assegurando a ele o sentido de uma ação praticada no momento da fala do drone. Dessa forma aqui, ó, estar é o verbo auxiliar, ele vem primeiro. E ler é o verbo principal, ele vem em segundo. Aí tem aqui o diálogo de dois meninos. Esse aqui diz: tenho pensado em fazer curso de pilotagem de drones. Tenho pensado, ele quer dizer duas coisas? Não, ele está querendo dizer o seguinte, que ele pensa em fazer esse curso. Então as duas palavras, né, estão juntas para mostrar apenas uma ação.
Então, tenho, né, do verbo ter, e pensado, do verbo pensar. Então, os dois, certo? Se juntaram para passar uma única mensagem. Lembrando que, Tia colocou aqui, ó, o verbo principal, ele vem em segundo, e o verbo auxiliar, ele vem primeiro. Aí aqui, ó, o menino diz, minha irmã está fazendo. Estar fazendo. Ok? Os dois para dizer uma ideia só, certo? Aí vem aqui, ó, tenho pensado. É o que esse menino moreninho fala. Tenho pensado. Duas palavras que vêm para mostrar uma única ação. Então, tenho é o verbo auxiliar, vem primeiro. Pensado é o verbo principal que vem em segundo, certo? Vem depois. Aí aqui, ó, estar fazendo. Quem vem primeiro, tia? O verbo auxiliar. E em segundo, o verbo principal. Tá bom? Aqui embaixo, ó, os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ficar. Bora lá. Quais são os principais verbos auxiliares? Tem outros, mas esses são os principais. São eles: ser, estar, ter, haver e ficar. São os verbos auxiliares. Lembrando, o verbo auxiliar ele vem primeiro. Outros verbos também podem atuar como verbo auxiliar, sempre que seu sentido não transmita a ideia central da estrutura verbal. Conseguir, poder, dever, querer, continuar, ir, andar, acabar, etc. Por exemplo, aqui, ó, os drones conseguem filmar as grandes alturas. Conseguem filmar. Quem vem primeiro? O verbo auxiliar. Quem vem segundo com a ideia principal? O verbo principal, vem em segundo. Os robôs não podem sentir emoções. Podem auxiliar o verbo principal, certo? Já está dizendo aqui, ó, podem, o verbo auxiliar, vem primeiro. E sentir, o verbo principal. Ela acabou chegando tarde à aula de robótica. Acabou auxilia a ideia principal. Acabou, vem primeiro, verbo auxiliar. Chegando, verbo principal, vem em segundo. Página 68. Na página 68, aqui em cima, leia o texto e responda as questões a seguir. Guerra do futuro, fraquezas e pontos fortes de robôs e humanos. Tem aqui o robô e humano, versus humano. As vantagens dos robôs. Quais são as vantagens dele? Não precisam de ar, água ou comida. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. São mais velozes para realizar cálculos. São mais precisos no desempenho das tarefas. As desvantagens. Devem ser programados, para serem programados precisam do homem, não reproduzem sentimentos, ainda não lidam com o inesperado. Estudos querem evitar que tenham de ser reprogramados diante do inesperado, mas ainda são estudos, né? Humanos, quais são as vantagens de ser um humano? Podem antecipar as necessidades dos outros, conseguem se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Já há estudos para que robôs façam isso, mas só são estudos, viu, gente? Lidam bem com o inesperado. O cérebro humano executa mais operações por segundo que supercomputadores, mas robôs superarão isso segundo estudos. E as desvantagens? Não tem a mesma velocidade para esquadrinhar grandes volumes de informações. Necessitam de períodos de descanso, de comida e de água. Então tem aqui as vantagens e desvantagens dos robôs, vantagens e desvantagens de ser um ser humano. Pronto. E aqui tem um exercício. Vamos treinar aqui verbo auxiliar e verbo principal, certo?
Indique o verbo principal e o verbo auxiliar nas seguintes expressões. Letra A. Devem ser programados. Quem é o verbo auxiliar? Vem primeiro. Devem. Ser é o verbo principal, vem em segundo, tá vendo? Tia já respondeu para facilitar. Letra B. Podem antecipar as necessidades dos outros. Podem, verbo auxiliar, vem primeiro. Antecipar, o verbo principal, vem em segundo. Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. O verbo auxiliar, ele vem primeiro. E o verbo principal vem em segundo, tá bom? Continuando aqui a letra C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Podem, verbo auxiliar, trabalhar, verbo principal, vem em segundo. Quem é o verbo auxiliar, tia? Podem, principal, trabalhar. Segundo. A seguir, reescreva as expressões utilizando apenas um verbo, sem alterar o sentido apresentado. Aí tem a letra A. Devem ser programados, certo? Devem, verbo auxiliar, ser, verbo principal. Tia, mas o que é que eu vou fazer? Você vai escrever reduzindo, tá certo? Como é que fica, tia? Passando a mesma mensagem, sem modificar a mensagem. Devem ser programados, ou seja, programe-se, certa forma contraída. Podem antecipar as necessidades dos outros, ou seja, antecipam as necessidades dos outros, ok? Eu contraí. Letra C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Trabalham 24 horas durante 365 dias. Terceiro. Com base no infográfico lido, que é aqui, ó, certo? Informações aqui. Quais são as vantagens dos robôs em relação aos seres humanos? Quais são as vantagens? Coloquei uma aqui para vocês como sugestão. Os robôs não precisam de água, podem trabalhar 24 horas por dia. Vocês podem pegar outra sugestão aqui, ó, no texto do lado. Quarto, o que você pensa a respeito da comparação entre seres humanos e robôs? Concorda que o ser humano tem desvantagens em relação a eles? Pensa direitinho aí e coloca, certo? É uma resposta pessoal. Então, meus amores, essa aqui foi para fechar a revisão de português, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, chama a tia. Lê novamente, grife o que você achar necessário, importante. Tia, grifei isso aqui, tá bom, é assim. Tia, tô com dúvida. Chama lá e a gente vai se ajudar, tá certo? Beijos, meus amores. Que vocês tenham aprendido direitinho. Que tia já tenha conseguido passar para vocês, certo? Passei com muito amor, muito carinho. E qualquer coisa, chama a tia. Fiquem com Deus, se cuidem, que tudo isso passe logo para a gente voltar para a nossa sala de aula. Tô morrendo de saudade de vocês, tá certo? Beijos, amo vocês. Tchau.